Salve, salve meus amigos, sejam imensamente bem-vindos ao canal @investindo sem bromação. Hoje eu vou apresentar para vocês 4 bancões que pagam dividendos no setor financeiro, um setor resiliente na Bolsa de Valores, assim como o setor elétrico, que falei aqui no meu último vídeo, desde que você se associe a boas empresas nesses setores. Eu me chamo Thiago e é muito bom estar aqui com vocês. Já peço que se inscrevam no canal, repasse esse vídeo ao maior número possível de pessoas e ative o sininho de notificação para que o YouTube reconheça este canal como uma importante fonte de informação ao público em geral. Começamos hoje com a frase do Henrique Carvalho: a maioria das dicas que você recebe do seu gerente de banco ou fóruns de investimentos refletem o interesse deles, não os seus. Pensem nisso. Então, meus amigos, como eu sempre falo, a vida não tem replay. Aproveite cada minuto porque o tempo não volta, mas o que vivemos ninguém nos tira. Dito isto, vamos ao que interessa sem bromação. Antes de falar sobre os dividendos dos 4 bancões, eu vou falar sobre o que ocorreu nesta terça-feira, 19 de agosto de 2025. O dólar fechou em alta de 1,23%, cotado a 5,50, a maior alta da moeda americana no ano de 2025. Já a Bolsa de Valores caiu 2,10%. A queda foi puxada pelas perdas das ações dos principais bancos brasileiros, como BTG Pactual, que caiu 4%, Itaú caiu 3,5%, Bradesco caiu 3,5% e o Banco do Brasil caiu 5,5%. A oscilação no mercado é atribuída às tensões envolvendo Brasil e Estados Unidos e a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Na segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025, o ministro Flávio Dino, do STF, indicou que empresas podem ser punidas no Brasil caso aplique sanções contra Moraes, seguindo a determinação do governo de Donald Trump dos Estados Unidos. Estamos vivenciando no Brasil um momento de insegurança jurídica nunca vista neste país. A decisão do ministro Dino proíbe a aplicação no Brasil de sentenças judiciais e leis estrangeiras que não estejam validadas por acordos internacionais ou referendadas pela justiça brasileira. Isso inclui a Lei Magnitsky dos Estados Unidos, usada pelo governo de Donald Trump para retaliar Moraes devido às constantes violações cometidas pelo ministro, segundo os Estados Unidos. Em tese, isso impediria Moraes de usar, por exemplo, cartões de crédito de bandeiras americanas ou ter contas e investimentos em bancos que atuem no mercado americano. A decisão do ministro Dino evidencia um impasse para as empresas afetadas. Se descumprirem a lei americana, podem ser punidas nos Estados Unidos. Por outro lado, se aplicarem sanções no Brasil em desrespeito a leis brasileiras, também podem ser punidas aqui. O ministro determinou que o Banco Central, a Federação Brasileira de Bancos e outras instituições do sistema financeiro brasileiro fossem notificadas da decisão. Neste contexto, meus amigos, o setor bancário puxou a queda da Bolsa porque está no centro deste embate das sanções internacionais. Horas após a decisão de Dino, na segunda-feira, o Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou na rede social X que nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. Também afirmou que Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Cidadãos americanos estão proibidos de manter qualquer relação comercial com ele, com o ministro Moraes. Já cidadão de outros países deve agir com cautela. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções, escreveu o órgão americano. Na terça-feira, dia 19 de 8 de 2025, o estrago nos principais bancos brasileiros foi uma perda de quase 42 bilhões de reais em valor de mercado. Agora, meus amigos, atualizando toda essa situação que está ocorrendo nesta semana quente em Brasília, vamos para o principal assunto desta aula. Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco. Qual banco paga mais dividendo por ação no ano? É isso que vamos responder
ver no final da aula de hoje. 2 desses bancos entregaram lucros de 2 dígitos e animaram o mercado, e outros 2 frustraram expectativas. O que esperar dos proventos então? Os 4 maiores bancos do Brasil, Banco do Brasil, BBAS3, Itaú Unibanco, Itub4, Bradesco, BBDC4 e Santander, SANB11, já divulgaram seus balanços do segundo trimestre de 2025. Junto, eles lucraram 25,15 bilhões, o que representa uma queda de 9,25% em relação ao mesmo período do ano passado. 2 deles entregaram o lucro de 2 dígitos e animaram o mercado. Os outros 2 frustraram expectativas e levantaram dúvidas sobre a força dos seus proventos nos próximos meses. Em meio a um cenário de altos e baixos, um cenário desafiador, a pergunta que fica é: após os balanços, qual tem o maior dividend yield de 2025? O dividend yield, meus amigos, indica quanto uma ação rende apenas com o pagamento de dividendos. Ele é expresso como um percentual que relaciona o valor total dos proventos distribuídos pela empresa com o preço de suas ações na bolsa. Vamos aqui olhar o primeiro banco, Santander. O Santander foi o primeiro banco a divulgar o balanço no final de julho. A companhia reportou um lucro líquido gerencial de 3,659 bilhões, uma alta de 9,8% na comparação com o igual período do ano passado, mas abaixo do consenso LSEG, que projetava um lucro de 3,73 bilhões. Essa projeção indica proventos de 0,46 centavos por ação no segundo trimestre, com o dividend yield projetado estimado de 3,5% para os próximos 6 meses. O dividend yield para o ano todo, considerando janeiro e dezembro, deve fechar em 7%, mas alguns fatores podem afetar a distribuição de proventos. São eles: lucro menor ou não atingir metas, manter o payout atual sem aumento, limitando o dividend yield, pressões macroeconômicas como a alta do Selic, desaceleração econômica e incertezas regulatórias e política, principalmente a política externa. Vamos agora para o Bradesco. Segundo na lista de divulgação, também no final de julho, o Bradesco registrou um lucro líquido recorrente de 6,1 bilhões entre maio e junho, 28,6% maior que o do mesmo período do ano anterior e 3,5% superior ao do primeiro trimestre. O mercado achou o resultado ótimo. O Bradesco projeta uma distribuição de 12 bilhões a 13 bilhões até o final de 2025. As principais estimativas apontam que o banco finalize 2025 com um dividend yield entre 7% e 9%, o que já demonstra uma forte distribuição de dividendos. Metade do dividend yield já foi pago no primeiro semestre e a outra parte, entre 4% a 5% ao ano, vai ser depositado no segundo semestre do ano de 2025. Itaú Unibanco. O Itaú Unibanco divulgou seus números no dia 5 de agosto. O bancão registrou lucro líquido recorrente gerencial de 11,5 bilhões no segundo trimestre de 2025, uma alta de 14,3% ante o mesmo período de 2024 e acima das estimativas e analistas compiladas pela LSEG, que apontavam um lucro de 11,3 bilhões. O resultado foi sólido e consistente e abriu espaço para mais um ano de dividendos generosos, em linha com a política do payout elevada do banco com excesso de capital. O banco anunciou no início de agosto que o seu conselho de administração aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, JCP, que é uma forma de remunerar os seus acionistas no valor de 0,3634 centavos por ação a serem depositados no dia 29 de agosto de 2025. O dividend yield estimado até o final do ano é de 7,9% e cerca de 3% seriam no segundo semestre. Vamos agora ao último bancão, que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, meus amigos, apresentou seu resultado na noite de quinta-feira, dia 14 de agosto, com lucro líquido ajustado de 3,8 bilhões no segundo trimestre de 2025, uma queda de 60% na comparação anual e abaixo da expectativa do consenso LSEG de 4,99 bilhões.
foi um desempenho bem fraco, puxado principalmente pela carteira do agronegócio, impactada por atraso nos pagamentos, aumento de empréstimos reestruturados e efeitos da Resolução 4.966 sobre exposições vencidas de curto prazo. Foram esses fatos que afetaram o resultado do Banco do Brasil. O total de dividendos do Banco do Brasil deve ficar entre 2,9 e 4,1 bilhões, o que daria entre R$ 1,03 e R$ 1,45 por ação, com dividend yield entre 4,7% e 6,6% para o segundo semestre do ano de 2025. O total no ano de 2025 seria entre 7,2% e 9,1%. Eu vou deixar aqui neste vídeo uma tabela com esses 4 bancos, com o dividend yield estimado para o segundo semestre do ano de 2025 e o dividend yield projetado para o ano de 2025. No caso do Santander, o dividend yield estimado para o segundo semestre de 2025 é de 3,5% e o projetado para o ano de 2025 de 7%. Em relação ao Bradesco, o dividend yield estimado para o segundo semestre do ano de 2025 é de 4 ou 5% e o projetado para o ano de 2025 entre 7 a 9%. Para o Itaú Unibanco, o dividend yield estimado para o segundo semestre do ano de 2025 é de 3% e o dividend yield projetado para o ano de 2025 é de 7,9%. E por último, o Banco do Brasil. O dividend yield estimado para o segundo semestre do ano de 2025 vai ficar entre 4,7% e 6,6%. E o dividend yield projetado para o ano de 2025 vai ficar entre 7,2% e 9,1%. Agora eu vou deixar para vocês o dividend yield atual e o dividend yield médio em 5 anos desses 4 principais bancões. Vamos começar pelo Santander. O Banco Santander tem um dividend yield atual de 6,41% e um dividend yield médio em 5 anos de 7,12%. O Banco Bradesco tem um dividend yield atual de 7,60% e um dividend yield médio em 5 anos de 6,06%. O Banco Itaú Unibanco tem um dividend yield atual de 8,15% e um dividend yield médio em 5 anos de 4,82%. E por fim, o Banco do Brasil tem um dividend yield atual de 11,18% e um dividend yield médio em 5 anos de 8,50%. E qual a leitura que a gente faz nessa planilha em relação ao dividend yield médio em 5 anos? No Banco Santander, houve uma queda em relação ao dividend yield médio de 5 anos, tendo em vista que ele pagou uma média de 7,12% e agora o dividend yield atual é de 6,41%. No caso do Bradesco, a média era de 6,6% e atualmente o dividend yield é de 7,60%, então teve um aumento aí no Banco Bradesco. Em relação ao Banco Itaú Unibanco, o dividend yield médio era de 4,82%, o atual é de 8,15%, quase o dobro. Então houve um aumento do dividend yield atual em relação ao dividend yield médio que o Banco Itaú Unibanco pagou. Em relação ao Banco do Brasil, o dividend yield médio 5 anos é de 8,50% e atualmente o dividend yield do Banco do Brasil é de 11,18%. Portanto, houve um aumento aí em relação à média. Mas tenham cuidado com tudo que está ocorrendo hoje no Banco do Brasil, a perda de valor de mercado, os problemas dos contratos em relação ao agronegócio, tudo que afetou o resultado do Banco do Brasil no segundo trimestre do ano de 2025. Portanto, é um banco que você tem que ficar de olho. Essas informações foram extraídas do site Investidor 10. Por hoje é só, pessoal. Quer construir uma carteira de investimentos completa? Eu te ensino a construir a carteira que eu possuo, que apresenta retornos financeiros superiores à Bolsa de Valores, mitigando os riscos e buscando boas empresas para se associar por um valor justo. Vamos caminhar juntos durante um ano, que será o tempo necessário para você aprender como funciona o mercado de investimentos e seguir seus próprios passos. Basta fazer contato aqui pelo canal.
caso se interesse. Estamos finalizando mais uma aula, agradeço imensamente por sua participação, por sua companhia, por sua confiança neste canal, sempre trazendo conhecimento e alertando para as variáveis envolvidas neste universo dos investimentos. Afinal, o conhecimento é tudo. Até o próximo vídeo, nos veremos com a graça do Senhor. Um beijo no coração, tenham fé em Deus sempre e que essa conexão seja uma luz de conhecimento. Meu muito obrigado. Fui!